Sejam bem-vindos ao IOB Concurso. Eu sou a professora Bárbara Brasil, a sua professora de Direito Civil da OAB Primeira Fase. E agora, nós vamos começar estudando o tema Pessoas Naturais. Dentro de Pessoas Naturais, nós começamos com a existência da pessoa natural. Pessoal, antes de você saber o que é pessoa, vocês precisam de saber comigo que o Código Civil regula duas espécies de direitos. Nós temos os direitos patrimoniais e os direitos extrapatrimoniais. Os direitos patrimoniais são todos aqueles direitos que detêm conteúdo econômico, que detêm caráter econômico. Ao passo que os direitos extrapatrimoniais são aqueles direitos que não detêm conteúdo econômico, que não detêm caráter econômico. Dentro dos direitos patrimoniais, nós temos os direitos obrigacionais e os direitos reais. Dentro dos direitos extrapatrimoniais, nós temos os nossos direitos da personalidade. Pois bem, o Código Civil regula essas duas espécies de direitos. A pergunta que eu te faço é: quem são os sujeitos de direitos? Quem são aqueles que podem titularizar os direitos? As pessoas. As pessoas são os sujeitos de direitos. E nós temos dentro do Código Civil duas espécies de pessoas. Temos a pessoa física regulada a partir do artigo 1º e temos a pessoa jurídica regulada a partir do artigo 40 do Código Civil. Então, as pessoas titularizam os direitos. O que é pessoa? Pessoa é ser dotado de personalidade. Na vigência do Código Civil de 2002, personalidade ganha um duplo sentido. Personalidade enquanto aptidão para titularizar os direitos patrimoniais e personalidade enquanto aptidão para titularizar os nossos direitos da personalidade. A pergunta que eu te faço é: quando que a pessoa física ou a pessoa natural, ela passa a ter aptidão para titularizar os seus direitos patrimoniais? Aptidão para titularizar os seus direitos patrimoniais, que ganham nome dentro do Código Civil de personalidade jurídica ou civil. Quando que o indivíduo, pessoa física, pessoa natural, adquire personalidade jurídica ou civil, ou seja, aptidão para ele titularizar os seus direitos patrimoniais? Ora, a partir do nascimento com vida. A partir do nascimento com vida, o indivíduo ele adquire os seus direitos patrimoniais. Se ele adquire os seus direitos patrimoniais a partir do nascimento com vida e o ordenamento jurídico entende que ele nasceu e nasceu com vida a partir do momento em que o feto se desprende do corpo da mãe e respira autonomamente, independentemente de tempo de sobrevida, independentemente se ele falece 5 segundos depois, 10 segundos depois, 10 minutos depois, e independentemente dessa vida ser viável, o indivíduo adquire os seus direitos patrimoniais a partir do momento que ele nasce com vida. Quando que ele adquire os seus direitos da personalidade? Quando que o indivíduo adquire o seu direito ao nome, à imagem, à integridade física, à honra, à privacidade, desde o momento em que ele nasce com vida? Não. O indivíduo ele adquire os seus direitos da personalidade desde o momento da concepção. O indivíduo foi concebido, ele adquiriu os seus direitos da personalidade. Então, perfeito. Eu adquiro os meus direitos da personalidade desde o momento da concepção e adquiro os meus direitos patrimoniais desde o momento em que eu nasço com vida. Agora eu te faço uma pergunta. Quais direitos o nascituro faz jus? Responde aí para mim. Quais direitos o nascituro faz jus? Quem que é o nascituro? Ora, o nascituro é aquele ente que foi concebido, mas ainda não nasceu. Se ele foi concebido, ele titularizou os seus direitos da personalidade. Mas se ele ainda não nasceu, ele não adquiriu os seus direitos patrimoniais. Então, eu posso dizer para você que quanto aos direitos patrimoniais, o nascituro ele tem mera expectativa. Por quê? Porque para ele adquirir os seus direitos patrimoniais, necessita-se do implemento de uma condição. Qual que é essa condição? Nascer e nascer com vida. Se o nascituro
é titular de direitos da personalidade. Quanto aos direitos patrimoniais, ele tem mera expectativa? Ele pode receber um bem em doação? Pode. Ele tem legitimidade para participar da sucessão patrimonial? Se o pai do nascituro, do feto, vier a falecer, ele pode participar da sucessão patrimonial do pai? Pode. Todavia, aí eu estou diante de direitos de natureza patrimonial. Como eu estou diante de direitos de natureza patrimonial, ele só vai adquirir esses direitos se ele vier a nascer com vida. Se ele não vier a nascer com vida, ele só titularizou seus direitos da personalidade, não titularizou seus direitos patrimoniais. Pois bem, e o natimorto? Quais direitos o natimorto faz jus? Quem é o nosso natimorto? O natimorto é aquele ente que nasceu, mas nasceu morto. Se ele nasceu, pessoal, ele precisou de ser concebido. Então, ele titularizou seus direitos da personalidade, titularizou o direito ao nome, titularizou o direito à imagem. Todavia, ele não veio a nascer com vida. Todavia, ele não cumpriu a condição. Como ele não cumpriu essa condição, ele não titularizou seus direitos patrimoniais. Então, olha, o indivíduo, para ele adquirir os seus direitos patrimoniais, o Código Civil exige que ele tenha capacidade civil. O que é a capacidade civil? É a aptidão para o indivíduo titularizar os seus direitos patrimoniais. Nós temos dois tipos de capacidade dentro do Código Civil. E daqui a pouco a gente vai ver isso aqui dentro do Código Civil. Nós temos dois tipos de capacidade. A capacidade de direito de gozo ou de aquisição e temos a capacidade de fato de exercício ou de ação. O que é a capacidade de direito de gozo ou de aquisição? Olha o nome dela, aquisição. Ela é a aptidão para o indivíduo adquirir os seus direitos patrimoniais. E o que eu te falei agora? Quando que o indivíduo ele adquire os seus direitos patrimoniais? A partir do momento em que ele nasce com vida. Então, ter personalidade jurídica ou civil é ter capacidade de direito de gozo ou de aquisição. E quando que eu tenho esses dois institutos regulados dentro do Código Civil? A partir do momento em que o indivíduo nasce com vida. Toda pessoa física é dotada de capacidade de direito de gozo ou de aquisição. Basta nascer com vida. Todo mundo tem capacidade de direito de gozo ou de aquisição, mas olha aqui comigo. Nem todo mundo tem capacidade de fato de exercício ou de ação. O que é a capacidade de fato de exercício ou de ação? É a aptidão que o indivíduo tem para exercer pessoalmente os seus direitos patrimoniais. Olha como é que o Código Civil é perfeito, ele é lógico, você vai entender isso comigo ao longo dos nossos encontros. No primeiro momento, o indivíduo adquire os seus direitos patrimoniais, ele nasce com vida. Depois que ele adquire, qual que é o próximo passo? Você exercer os seus direitos patrimoniais. E o indivíduo, ele exerce os seus direitos patrimoniais quando que ele assim o pode fazer pessoalmente? Pessoal, para o indivíduo ter capacidade de fato de exercício ou de ação, ele precisa de cumprir dois requisitos. Quais sejam? Ele tem que ter maioridade e ele tem que ter sanidade. Se ele tem os seus 18 anos completos e tem uma saúde mental perfeita, esse indivíduo tem capacidade civil plena. E ter capacidade civil plena é ter capacidade de fato de exercício ou de ação. Ele pode sozinho exercer os seus direitos patrimoniais. Agora, se faltar ao indivíduo maioridade ou se faltar ao indivíduo sanidade, esse indivíduo será taxado de incapaz para o Código Civil. Então, o incapaz é aquele que não tem capacidade de fato de exercício ou de ação. Esse é o incapaz. É aquele que não tem capacidade civil plena. Feito isso, cola o olho aqui comigo no Código Civil. Olha o que o Código Civil fala pra gente no artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil,
Quando o Código Civil fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, que tipo de capacidade que ele está falando? A capacidade de direito de gozo ou de aquisição. Ou seja, todo mundo que nasce com vida tem capacidade de direito de gozo ou de aquisição. Adquire os seus direitos patrimoniais. Lembrando que o conceito de capacidade não se aplica para direitos da personalidade. Eu só exijo capacidade quando o assunto é direitos patrimoniais. Olha o artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil, o que é personalidade civil? Que eu também te disse que é personalidade jurídica. A personalidade civil ou personalidade jurídica, aptidão para o indivíduo titularizar os seus direitos patrimoniais, adquirir os seus direitos patrimoniais, começa do nascimento com vida. Maravilha, adquirir os meus direitos patrimoniais. Só que olha o ponto e vírgula aqui do Código Civil. Mas a lei põe a salvo, desde o momento da concepção, os direitos do nascituro. Então, o nascituro, quanto aos direitos da personalidade, ele tem a aquisição a partir do momento da concepção, mas os seus direitos patrimoniais ele vai adquirir desde a partir do momento em que ele nasce com vida. Feito isso, então, você já sabe quais direitos que o nascituro faz jus. Você já sabe quais direitos que o natimorto faz jus. Você sabe quando que o indivíduo adquire os seus direitos patrimoniais, quando que ele tem capacidade e direito de gozo ou de aquisição. Você já sabe quando que o indivíduo ele adquire, pode exercer pessoalmente os seus direitos patrimoniais, que é a partir do momento em que ele tem maioridade e sanidade. Você já sabe quando que ele adquire os seus direitos da personalidade. Agora você consegue resolver essa questão comigo. Olha aqui. Essa questão, que até então ela veio num concurso de analista formulado pela banca CESP, porque até então ela não foi cobrada pela OAB FGV. Então vem aqui comigo, cola o olho aqui comigo. A lei prevê direitos ao nascituro, desde a concepção, mas a capacidade civil da pessoa começa do momento do nascimento com vida. Perfeito. A lei resguarda os direitos do nascituro desde o momento da concepção. Quais direitos? Da personalidade. Mas a personalidade civil ou personalidade jurídica, a capacidade civil do indivíduo, ele vai adquirir a partir do nascimento com vida. Então, essa nossa resposta, ela tá correta. Artigo 2º do Código Civil. Feito isso, nós terminamos esse primeiro bloco, que é o bloco da existência da pessoa natural.